Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas 10. Então, quando eu comecei a pregar, irmãos, quando eu comecei a me sentir de fato pregador, pelo menos ansiando ser um pregador, aprender a pregar, por volta do ano 2000 e final de 2003 para 2004, tudo que eu muito queria aprender a fazer o esboço de uma pregação. Eu queria aprender a fazer um esboço. Então eu ia nos irmãos que pregavam, e eu dizia: como é que faz um esboço? Como é que você escreve um esboço? Como é que você anota? Como é que você pontua um esboço? Como é que faz um esboço? Um me dizia uma coisa, outro me dizia outra, mas teve um que me marcou. Teve um que disse assim: para que você quer aprender a fazer esboço, se você pode comprar um livro chamado 1001 Esboços, que já vem pronto? Se já vem pronto, então para que aprender? Já está lá 1001 esboços, não é precisar aprender, só usar, pegar aquele esboço e usar na pregação. Mas aquilo não me convenceu, porque eu queria era aprender, porque depois que eu aprendesse, se um dia se eu não tivesse mais esse livro de 1001 esboços, eu pelo menos sabia fazer alguma coisa, né? Então eu queria era aprender a fazer. Irmãos, nós somos frutos de uma geração que é muito mais confortável comprar feito do que fazer. Vocês concordam? É muito melhor comprar feito. Por exemplo, lojas como lojas virtuais, aliás, lojas físicas mesmo, mas lojas como Shein, Shopee e tantas outras dessas lojas aí, eu não estou fazendo propaganda aqui não, certo? Essas lojas não. Mas estou dizendo, elas vendem muito. Por exemplo, a Shein, principalmente, acho que é o carro forte dela, é roupa. Mas antigamente, as mulheres faziam praticamente suas próprias roupas, né? Se não costuravam, pelo menos alguém da família costurava, mas era um produto mais manufaturado. Hoje em dia a gente tem esse conforto de comprar feito. Comida. Nunca os fast food foram tão, e os drive-thru da vida foram tão movimentados como nesses últimos tempos, em que simplesmente você encosta o carro, faz seu pedido, só esperar, já vem prontinho para você. Não é isso? Fast food, comida rápida. Nunca na história desse país, né, se vendeu tanto miojo. Porque o miojo é fácil, é rápido de fazer, pelo menos é fácil. Já é uma comida pré-cozida, né? Eu estou querendo chamar a atenção de vocês para esses detalhes em relação ao não faça, compre feito, porque isso chegou às raias da igreja. Chegou às raias do povo de Deus. E é exatamente o que a gente vai ver aqui nesse texto, quando Jesus está orientando os discípulos na missão que eles estavam para fazer, declarando que haveria uma necessidade de mão de obra constante na igreja de Deus. Então Jesus diz aqui em Lucas 10, verso 1, diz assim, 1 e 2. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E assim eles foram enviados. Nós bem sabemos o que acontece, aonde eles pregam, aonde são rejeitados, como eles regressam a partir do versículo 17, a alegria com que eles regressam, com que os demônios se submetiam a eles, o poder que eles exerceram ministerialmente, através da autoridade dada
por nosso Senhor. Enfim, nós temos aí a missão dos 70. Então, Jesus inicia falando exatamente da necessidade constante de obreiro. A necessidade constante na obra de Deus de mão de obra, de gente que arregace as mangas, de gente que esteja disposta a suar a camisa, a fim de que o reino de Deus chegue aos lugares mais longínquos, ou pelo menos seja reconhecido nos lugares mais longínquos deste mundo. E quando eu digo que essa questão do comprar feito chegou às raias da igreja, é exatamente porque poucas pessoas hoje estão dispostas a ser os ceifeiros, os trabalhadores, a meter a mão na massa, a se envolver de fato e de verdade. Nós vivemos, irmãos, um cristianismo confortável de consumidores religiosos. O que é um consumidor? É aquele que chega, recebe seu produto, pega seu produto e vai para casa. Ele não tem mais nenhum compromisso com aquele lugar, exceto de receber o seu produto e ir para casa. Paga ali o valor e recebe o seu produto e vai para casa. Então, o que é que a gente tem visto a igreja se transformar de uns 10 anos para cá? Comércio já há muito tempo que já transformaram, né? Muitos já transformaram, não todas, mas muitos já transformaram a igreja em comércio há muito tempo. A teologia da prosperidade está aí para provar, né? As igrejas neopentecostais estão aí para provar. Mas o que me preocupa hoje é igrejas cheias, lotadas de gente sem compromisso. De gente que vem só no domingo e vai para casa e está tudo, acha que está tudo muito bem, que está tudo certo, que está tudo satisfeito. É aí onde está o nosso engano. Porque reino de Deus requer uma coisa chamada envolvimento. Envolvimento. Você precisa se envolver de verdade com isso aqui. Jesus não era Jesus só quando estava pregando, não. Ele era Jesus 24 horas do seu dia. O reino de Deus estava permeado em sua cabeça. Paulo da mesma forma. Pedro da mesma forma. Então, o fazer no reino de Deus, irmãos, o fazer na igreja de Cristo é diferente do comprar feito do mundo. Porque o fazer na igreja é você se escalar, é você se inscrever como trabalhador da seara aí. Você vai ter que meter a mão na massa. Você vai ter que fazer alguma coisa. Ser útil para Deus. Ser útil para o reino de Deus. Ser um jovem útil, uma mulher útil, um homem útil. Alguém útil no reino de Deus e não um mero consumidor. Então, trabalho para a gente fazer tem e é muito. Mas o que está acontecendo hoje? A pessoa vem, principalmente igrejas pequenas, feito a nossa, acaba sofrendo injustamente, covardemente, esse tipo de descaso. E nós vamos já analisar o porquê desse descaso, se tem a ver com a gente ou se tem a ver com a outra pessoa. É que a pessoa chega, por exemplo, num ambiente feito nosso e encontra pouquinhas pessoas. Aquilo não atrai o coração dela. O que atrairia o coração dela? Uma multidão. Está num culto com muita gente. Conversava com um homem que disse que já tentou várias vezes entrar no grupo de louvor da igreja dele. A igreja dele é grande aqui em João Pessoa.
Eu disse, mas tem tantas igrejas de uma pessoa que precisa de uma pessoa para ajudar no louvor. Tantas igrejas pequenas precisando de um obreiro para cuidar dessa área de louvor, por que você não vai? Porque não... Aí ele me respondeu, porque não tem público. Você está entendendo? As intenções por trás do coração? As intenções por trás do coração é que vão revelando se aquele indivíduo ele é um obreiro para a glória de Deus ou se ele é um obreiro para a sua própria glória. Se ele é alguém que cuida de um departamento infantil para a glória de Deus ou se cuida de um departamento infantil para a própria glória. Se ele prega para a glória de Deus ou se ele prega para a própria glória. E assim sucessivamente. Por isso que é mais fácil você chegar numa igreja grande e já se instalar e procurar um ministério para se encaixar e se resolvendo ali. Por quê? Porque você vai ter público, você vai ter o que o coração da gente gosta, os aplausos. Você vai ter exatamente essa visibilidade. Sabe o que é que diferencia um convertido do não convertido? Mesmo ambos estando num ambiente de igreja, é que o convertido ele vai olhar para os bancos vazios e dizer, preciso fazer alguma coisa. Preciso agir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Vou começar orando. Isso me inquieta. Me incomoda a igreja do Senhor. Seus eleitos estão espalhados por aí. E eu sei que se eu meter a mão na massa, e eu sei que se eu trabalhar para o Senhor responderá positivamente. Porque Ele fez isso na história da igreja. Sempre que o povo meteu a mão na massa, sempre que o povo trabalhou, sempre que o povo se dedicou, a igreja cresceu saudavelmente. Vocês entendem? O não convertido, ele chega numa igreja pequena, ele olha e diz, aqui não dá para mim não. Aqui não dá certo para mim não. Por que não dá certo? Porque o coração dele não se inclina a trabalhar para o Senhor. Na verdade, essa mensagem de hoje, eu ia passar a mensagem no grupo da igreja, para todos os crentes dessa igreja vir hoje para a oração, para ouvir. Foi porque eu esqueci. Não sei por qual razão Deus não me deixou lembrar. E eu espero que os irmãos chacoalhem os outros. Irmãos, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. E os poucos que nós temos aqui, nós precisamos fazer o quê? Arregaçar as mangas. Trabalhar. Não esperar que a coisa caia do céu. Não esperar que essa igreja venha crescer em termos numéricos. Não que esse seja o nosso desejo em primeiro lugar, mas desejar que a igreja cresça não é antibíblico, certo? Basta ver que em Atos dos Apóstolos a igreja cresceu e foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Mas o fato é que nós precisamos ser pessoas que se incomodem em ver a igreja precisando de obreiros, em ver a igreja precisando de mão de obra. A gente se incomode com isso e meta a mão na massa. E faça alguma coisa, e reaja. E reaja. Porque foi assim na história da igreja, foi assim com o povo de Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. É uma constatação. Isso aqui é a constatação. Mas tem algo que a gente pode fazer, ou pelo menos começar a fazer. O que é que ele diz? Por isso, peçam ao Senhor da seara. Quem é o Senhor da seara? Deus. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós podemos começar pedindo com fé, pedindo de verdade ao Senhor. E o Senhor nos ouve, irmãos. E o Senhor nos responde. Ele sabe das necessidades da sua obra. Ele sabe. Mas ele precisa ver no seu povo o quê? Inquietação com isso. Inquietação, um povo que está incomodado, sabe? Incomodado de ver bancos vazios,
de ver multidões e multidões indo para igrejas heréticas, ouvindo heresia, mensagens heréticas, e você ali super confortável no seu banquinho, porque você está numa igreja que já tem uma doutrina sadia, é uma igreja que tem a comunhão sadia. Mas e aí? Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo está trazendo algumas correções para a igreja dos Coríntios, e aí no capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte, versículo número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Note o trabalho, a parceria do trabalho. Um planta, o outro rega, crendo que Deus dará o crescimento. Então, nós estamos precisando exatamente disso aqui. De pessoas que venham plantar, de pessoas que se levantem na causa de Deus e faça a coisa agir, faça a coisa andar para frente. Tem um texto aqui em Filipenses, versículo de número 27, diz: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé no Evangelho. O que significa que lutar juntos? É estar abraçados com a causa de Deus, é estar envolvidos com a causa de Deus, é agir pela causa de Deus, é não se conformar que a causa de Deus sofra prejuízo por causa de nossos braços cruzados. Isso é lutar pela fé do Evangelho. Aí ele diz, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo. Toda e qualquer perseguição que o cristão tenha por Cristo, a ele foi dada essa graça de sofrer, e não somente de crer nele, ou seja, e não somente de estar confortavelmente sentado no seu banquinho. Você tem que participar, você foi dado essa graça. Paulo vai dizer na Epístola ao Timóteo, porque a nós não foi dado espírito de temor, de covardia, mas sim de poder, de moderação, etc. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuam a ter. O mesmo combate. Veja, tudo termos que denotam ação, envolvimento. Gente que arregaça a manga. Gente que diz, estou aqui. Gente que fala como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Gente que se levanta e age. Então, é muito fácil ser esse crente consumista, esse crente, não sei nem se tem essa palavra consumista, esse crente consumidor. É muito fácil, é muito confortável. Mas eu digo a vocês, é muito lamentável. É lamentável para um homem que se diz de Deus, uma mulher que se diz de Deus, nunca enxergar perante seus olhos os frutos do seu trabalho, o qual o Senhor entregou em suas mãos. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo que é muito lamentável para um homem nunca ver o potencial que os seus músculos podem dar a ele. E eu digo, é muito lamentável que um cristão não veja nessa vida os frutos do seu trabalho para o Senhor.
Então, é fácil comprar feito, é ou não é? É fácil chegar no canto onde já tem um louvor arrumado, é ou não é? Difícil é se envolver numa igreja pequena para fazer a coisa crescer. É fácil chegar numa igreja onde já tem a recepção, um grupo de recepção muito grande e tal, aquela coisa toda. A luta é assumir a posição ali e fazer a coisa crescer. Pregar da mesma forma, ajudar no som da mesma forma. Enfim, ajudar em tudo que você acha que a igreja é necessário para que a obra de Deus avance. Então é fácil comprar feito. Deus não está atrás de pessoas que tenham essa malandragem de comprar feito. Deus está atrás de homens e mulheres que estão dispostos a se envolver de fato e de verdade na sua obra, a arregaçar as mangas. Aqui em Colossenses, capítulo 1, olha o que Paulo diz a respeito daqueles irmãos. Colossenses, capítulo 1. Versículo de número 3, 4 em diante. Do 3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Note os verbos e os termos de ação, de envolvimento. Por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade, do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês. A coisa estava acontecendo. Não estava parado, não estava estagnado, não estava estacionado. Estava acontecendo, eles estavam trabalhando. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Desde o dia em que eles entenderam, ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, eles passaram a trabalhar para o reino de Deus. Trabalhar. Então é muito fácil entrar numa igreja pequena, olhar e dizer, aqui não dá para mim não, vamos embora. É muito fácil abandonar o barco nessas horas. É muito simples. Mas, irmãos, olhem para as Escrituras. Me digam quando foi que Deus preferiu trabalhar com maioria. Ele nunca preferiu trabalhar com maioria. Sempre foi com uma minoria. Foi Josué e Caleb. Só 300 para vencer os midianitas. Só o Davi pequeno para vencer o Golias. Chamou apenas 12 apóstolos. Desses 12, qual deles tinha doutorado, mestrado e pós-doutorado? Nenhum. E hoje, para você se tornar doutor em teologia, você tem que estudar eles. Estudar o que eles ensinaram. Então, as minorias, esse termo está um pouco desgastado ultimamente, mas as minorias foram a preferência de Deus. Porque Deus sempre achou mais gente compromissada nas minorias e não nas maiorias. Foi ali onde Deus achou gente de coração íntegro, temente a Ele. Quando Elias estava desesperado contra Acabe e Jezabel, o que foi que Deus disse para ele? Calma aí. Ainda há 7.000 que não se prostraram. 7.000. Ou seja, ainda há, o grupo é pequeno. O grupo é pequeno, mas ainda há gente que não se prostrou, ainda há gente que não se envergou, ainda há gente que não se entregou, que está disposta a fazer, está disposta a agir.
E a reflexão de hoje, meus irmãos, é sim um convite a todos nós nos envolvermos com os trabalhos da igreja, nos envolvermos com os ministérios da igreja, nos envolvermos com trabalho de evangelismo que nós queremos fazer esse ano, sair daqui, cruzar essas portas, ir em busca dos eleitos de Deus, onde quer que eles estejam pregando o evangelho, nos envolver em oração, nos envolver em escola bíblica, nos envolver em cultos ao Senhor, em vigílias, nos envolver. E aí eu volto lá para o início, de quando eu comecei a falar a vocês, das razões por que algumas pessoas elas preferem comprar feito do que fazer na igreja. Elas preferem comprar feito, como em determinada assembleia de uma igreja batista, o pastor falando de uma situação tal, a irmã se levanta e diz, é dever seu fazer. Botou o dedo na cara do pastor e disse, é dever seu, você é pago para isso. Por quê? Para tal pessoa é melhor comprar feito do que fazer, do que agir. Posso ajudar em quê, irmão? Posso ajudar em quê? Vocês lembram da historinha que eu contei já muitas vezes da irmã que o sonho dela era ser diaconisa na igreja? Lembra? Né? O sonho dela era ser diaconisa na igreja. Tudo que ela queria era ser diaconisa. Todo domingo terminava o culto, ela começava a empilhar a cadeira, e varrer o chão, empilhar a cadeira e ajudar tudo. Até que um dia o pastor olhou e disse, rapaz, essa irmã tem que ser diaconisa, essa irmã trabalha muito na igreja. Vamos consagrar ela diaconisa? Aí consagrou. Quando foi no outro domingo lá, estava ela de braço cruzado. Bora, irmã, trabalhar? Disse, negativo. Agora eu sou diaconisa. Ela entendeu errado. Aí era que tem que trabalhar mais. Agora é que chegou a hora de trabalhar mais. Né? É como o camarada, quer ser pastor para quê? Não, eu quero ser pastor porque olha a vida dos pastores. Olha como eles vivem regaladamente. E é? Pois venha. Venha ser pastor, venha ser fiel ao evangelho. Venha lutar pelo evangelho, batalhar pela fé, batalhar pela verdade. E ver se é assim. Aliás, no Antigo Testamento, se você ler Jeremias, por exemplo, você vai ver que só os falsos profetas viviam bem. Né? Os falsos profetas tinham conforto, mas Jeremias não. Foi lançado num poço, cheio de lama, vivendo não sei quantos dias só a pão e água. Então, as duas razões que eu creio porque muitas pessoas preferem comprar feito na igreja do que fazer. Primeiro, amor ao Senhor sobre todas as coisas. É que elas não têm esse amor. Elas não amam o Senhor acima de todas as coisas. E quem não ama não se envolve. Quem não ama não se envolve. É ou não é? Você não ama a sua casa, não ama seu cantinho, você não limpa, zela, cuida. Quando vê alguma coisa que está precisando de uma reforma, você vai lá e faz, porque você ama. Tem que ter amor para se envolver. Tem que ter amor para meter a mão na massa, tem que ter amor para poder se desgastar naquilo de verdade. Tem que ter amor. Leiam, em nome de Jesus, leiam a história dos missionários. Leia a história dos missionários. Leia como Hudson Taylor foi para a China. Irmãos, é lindo como Hudson Taylor foi para a China. Quando Deus colocou no coração dele o anseio de ir para a China. Ele dormia e acordava e trabalhava pensando na China. Em como ele ia pregar o evangelho na China. Em como ele ia chegar lá. De que forma ele ia dormir, como ele ia ter que se comportar. Ele passou a viver 24 horas o trabalho missionário na China, sem sequer ter pisado lá. Leia William Carey, a biografia de William Carey. Leia o que ele fez na Índia. Depois de 10 anos pregando o evangelho, 6 pessoas se converteram. 6. Mas ele estava lá, pregando e traduzindo Bíblias.
Esses homens que nós temos que ter como referência. São esses homens. Não esses megalomaníacos do nosso tempo. Gente que prefere comprar feita. Gente que sabe que se entregar a um culto com um louvorzão, pancada, como se diz, com um louvorzão com luz e show, banda e tal, etc. Mas máquina de fumaça e tudo mais, luzes apagadas, telão gigante. Gente que sabe que se entregar um ambiente desse para pecador não arrependido, sabe que vai agradar o coração dele? Então, esse tipo de gente aí tem muito. Mas nós não somos desses. Pelo menos não queremos ser desses. Porque é fácil ser assim. É fácil. Uma vez, trabalhava numa loja lá em Fortaleza, uma loja evangélica, e o homem entrou, comprou algumas coisas lá, umas bíblias, um negócio e tal. Mas ele não era crente. Aí ele perguntou, você prega? Aí eu disse, prego. Você prega onde? Eu disse, não, às vezes quando eu tenho oportunidade na minha igreja eu prego, e às vezes vou pregar em outras igrejas. Onde é que você vai pregar? Para eu lhe ouvir pregar. Eu disse, não, eu vou pregar na igreja de um pastor amigo meu, pastor Pedro, lá de um bairro lá em Fortaleza. Igrejinha pequenininha. Aí fui pregar. Aí disse, pronto, pois eu vou lá lhe ouvir. E foi me ouvir. Quando terminou de me ouvir, quando terminou o culto, ele chegou para mim e disse, tem uma proposta para você. Você diga? Eu abro uma igreja com tudo dentro para você pregar. Cadeira, som, tudo. Todo conforto. Você só precisa rachar o lucro comigo. Eu olhei para ele assim, irmãos, eu olhei para ele. Eu disse, a primeira coisa que eu pensei, eu não acredito que está acontecendo comigo, é comigo que está acontecendo, eu não acredito não. Primeiro eu pensei assim, né? É comigo que está acontecendo. Depois eu olhei para ele e disse, meu amigo, onde você botou na cabeça que igreja é comércio? Não, porque eu sou um empresário, não sei o que e tal. Sim, mas então vai botar loja de sapato, loja de qualquer outra coisa, mas igreja não é empresa, não funciona assim. Que experiência amarga, irmãos, essa. Então, as pessoas olham e acham que, né, se tem dinheiro, se dá para injetar dinheiro, se dá para comprar e fazer assim, fazer assado, e começar a investir nesse tipo de coisa, o pecador não arrependido vai chegar, vai ouvir todo um louvor preparado para amaciar seu coração, amaciar seu ego, trabalhar seu ego, todo, sabe, naquela maciez, naquele evangelho macio que não confronta, naquele evangelho que não vai lá na ferida, naquele evangelho que não vai lá onde está cheio de pus, do pecado. Então ele se sente muito bem. Aí ele volta. Mas ele não se envolve. Ele não mete a mão na massa. Sabe por quê? Porque ele já encontra feito. Esses dias eu vi a propaganda de um aplicativo chamado InChurch. InChurch. E o camarada falando exatamente isso. Né? Como é que ainda tem pastores em pleno século XXI com igrejas pequenas, com igrejas mirradas, com um público pequeno, domingo após domingo, só aquele público ali pequenininho, que se comprasse as técnicas, né? Aperte aqui no Saiba Mais, que é o que tem lá, né? Aperte no Saiba Mais, aperte aqui no Saiba Mais e aprenda, tem um vídeo gratuito que você vai ouvir, para ouvir as técnicas para fazer sua igreja crescer. Então, assim, tem essas propostas que, honestamente, você não encontra em nenhum versículo bíblico de que isso é assim que funciona. Então, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Só se envolve com igreja de fato e de verdade. Só limpa banheiro de igreja, só raspa grade de igreja, junta cadeira, limpa ar-condicionado, sai para evangelizar, se envolve em oração, em pregação, em louvor, enfim, na portaria, em todos os trabalhos da igreja, em servir o irmão,
em trazer o quilo do amor. Só se envolve com isso quem ama a Deus acima de todas as coisas. Quem não ama, prefere comprar feito. E o segundo, que está bem ligado a esse, mas ele é a evidência de que de fato você ama a Deus acima de todas as coisas, é conversão sincera. Conversão genuína. Então, nós temos que analisar, somos de fato convertidos? Somos convertidos de verdade? Estamos nós dispostos a dar a nossa própria vida nesse caso? Nós vamos dar uma esticadinha nesse assunto no domingo, em relação ao texto que a gente vai ver de Marcos no domingo. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção. Uma evidência, amados irmãos, de que você ama a Cristo de verdade é a sua conversão. O que é conversão? É que antes você amava tudo que o mundo oferecia, fazia tudo que o mundo oferecia com o maior prazer, com a maior alegria, mas aí você mudou, virou para o outro lado. E agora você ama tudo que o mundo odeia e faz com alegria, mas você ama tudo que a igreja ama e faz com alegria. Isso é conversão, é a evidência. É a evidência de que seu coração mudou de verdade. É que agora você ama o que o mundo não ama. Você ama agora o que o mundo despreza. Você ama o que o mundo odeia. Aí estará a evidência. E aí alguém vai perguntar, rapaz, como é que esse negócio, isso é fanatismo, esse negócio de estar na igreja direto, isso é coisa de fanático. Bote 30 dias de São João e diga, eu vou lhe dar 10 mil reais para você ir para os 30 dias de São João. O cabo vai ou não vai? Se botar carnaval, o mês todinho de fevereiro, se vou lhe dar um cartão de crédito limitado para você ir para o carnaval, mas tem que ir o dia todinho. Ele vai ou não vai? Vai é sem cartão de crédito. Vai é sem nada. Porque o coração dele ama é aquilo que o coração... Quando a gente vem para a igreja, de vez em quando a gente comenta isso dentro do carro, o tanto de gente que fica fazendo exercício no domingo, nas praças, correndo nas praças, correndo nas avenidas, pedalando, gente fazendo pedal no domingo, né? Mas se você vê, trabalha a semana todinha, aí no domingo ainda tem aquela disposição para ir correr e tal, né? Chame para vir para o culto. Convide para participar de um culto ao Senhor. Primeira coisa que a pessoa vai dizer é o quê? Estou cansado. Paz, minha semana foi terrível. Agora dê a ela o que o coração caído dele gosta. E que o coração caído dela gosta. Dê, para ver se não quer. Nem que tenha que andar a pé 200 quilômetros para buscar. Mas vai. Porque, lembrem do que eu falei, amor a Deus acima de todas as coisas é evidenciado pela conversão. E a conversão é exatamente a inclinação do nosso coração, a inclinação da nossa disposição, a inclinação da nossa vontade, agora para coisas que o mundo despreza e a igreja ama. É isso. Por isso que nós temos poucos trabalhadores na seara. Como, meus irmãos? Como que, segundo o IBGE, nós já passamos dos 50 milhões, como que nós, passado dos 50 milhões de evangélicos nesse país, ainda somos uma igreja tão fraca como somos? Ainda somos um povo levado por qualquer tolice, qualquer estupidez, como disse Granconato num vídeo que eu repostei essa semana. Como ainda somos um povo tão infantil, tão imaturo, porque falta exatamente esses dois pontos: amor ao Senhor acima de todas as coisas e conversão. Conversão de fato e de verdade. O que é conversão de fato e de verdade? Pastor, me dê um exemplo, me dê pelo menos um exemplo bíblico. Eu vou lhe dar. Venha comigo a Atos para encerrar, para a gente encerrar. Atos,
capítulo número 26. Paulo está diante do rei Agripa. E Paulo vai defender a sua conversão, contar a sua conversão com as seguintes palavras. Primeiro, ele conta o que ele fez com os cristãos. Ele começa a contar o que fez com os cristãos. Aí depois, no versículo 12, ele diz: com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Você lembra, né? Capítulo 9 aqui, né? Quando ele saiu para perseguir os crentes lá em Damasco. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem é você, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo está contando a sua conversão aqui. Agora quer ver como foi o trabalho de Paulo, a evidência da conversão de Paulo? Leia o restante de Atos. Leia os capítulos anteriores, as suas missões, as suas viagens missionárias, seus sofrimentos, os açoites, as perseguições. Meia-noite ele na prisão, cantando com ele e Silas, preso, cantando ao Senhor. Ele não teve toda essa visão de Jesus e foi ficar quietinho na igreja. Não. Que ele ficou inquietando ele, inquietando. Ponto de que ele fez o que fez pelo reino de Deus. Que sejamos assim, irmãos, nós também achados no Senhor, amando a Ele acima de todas as coisas e convertidos de fato a Ele de todo o nosso coração, para que possamos ser úteis no reino de Deus. Úteis, porque inúteis tem muito. Inúteis tem de tuia, tem de carrada. Agora, gente útil no reino de Deus, de fato e de verdade, são poucos. E é bíblico que seja poucos, porque o próprio Jesus disse, os trabalhadores são poucos, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, o que a gente deve fazer hoje à noite? Começar pedindo ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Amém?